versículo 35. Dá uma olhadinha, tá? Uma olhadinha, ver se tem alguém sem Bíblia. E se tiver, dá uma carona, deixa eu acompanhar com você. Amém? Diz assim: e estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem falas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo somente o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João. Entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti pedi, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Escuta isso. Você precisa estar entre os convidados. Você tem direito de presenciar o milagre. Você tem direito de presenciar o milagre. Olha para quem está em volta aí perto de você e fala para ele assim: você precisa estar entre os convidados. O Senhor não quer que você ouça falar de milagres. O Senhor não quer que você receba a notícia. O Senhor não quer que você escute depois o testemunho. O Senhor quer que você esteja entre os seletos convidados que vão ver milagres, de se espantar, em nome de Jesus. Amém ou não? Quem quer estar entre esses convidados para ver milagre? Levanta a mão. Que bom, você que eu vou falar. Agora eu te pergunto: quem é que tem algum milagre e precisa que o Senhor faça em alguma área da vida? Levanta a mão. Então, você tem que prestar atenção, porque é com você que eu vou falar nessa noite. Senhor, coloca os teus filhos em tuas mãos. Fala conosco, nos edifique através da tua palavra. Queremos ouvir tua voz, por amor, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Você precisa estar entre os convidados. A situação aqui, ela é interessante, tem todo um enredo. Primeiro, você tem Jesus recebendo a notícia junto com o principal da sinagoga. Chegam para ele e diz que não adiantava mais. Ele queria que Jesus fosse até a casa dele, porque a filha dele estava muito enferma. Nesse meio tempo, segue-se aí um outro tumulto, que era aquela multidão
O enredo é esse. Tem horas que pessoas vão chegar para você e tentar desestimular você. Tem horas que pessoas vão chegar para você e vão dizer assim: você deixa para lá porque não tem mais jeito. Deixa para lá que não tem mais o que fazer. Deixa para lá porque é causa perdida. Deixa para lá porque já passou o tempo para você resolver. Deixa para lá porque o prazo esgotou. Deixa para lá porque aquele coração é duro igual uma rocha. Deixa para lá porque está viciado demais. Deixa para lá porque gosta da lama. Deixa para lá porque não quer saber mais de Deus. Deixa para lá porque largou tudo. Deixa para lá porque ele gosta de viver no pecado. Deixa para lá porque o coração não vai resolver nada. Deixa para lá porque ele não quer. Deixa para lá porque ela não quer. Mas a palavra de Jesus é: crer somente. Jesus, naquele tumulto, aquela multidão toda, ele com muita tranquilidade, e diz: não tema não, crer somente. E ele continua indo. Só que o que é interessante aqui, eu queria usar uma frase bem comum para você entender isso: é você que não pode entregar os pontos. Fala para quem está do teu lado aí: não entregue os pontos, irmão. Andamos desistindo com muita facilidade. Jesus está do teu lado. Jesus está do teu lado do principal da sinagoga e indo com ele. A multidão, aquele oposto todo que era Jesus, era o filho de Deus ali, e o povo batendo aquele oposto todo, e Jesus indo para a casa do principal, interessado em resolver a causa dele. O Senhor está interessado em resolver a tua causa. Não me interessa que tem um monte de gente aqui, não me interessa que eu estou falando com multidão, é você que tem que receber a palavra. O Senhor está indo com você para a tua casa resolver o seu problema. É você que tem que segurar a mão, é você que tem que ter autoridade de crer. Ah, mas já enrolou tudo, já passou da conta, não tem muita expectativa mais. Aí bate um no teu ombro, bate outro. Tem muita gente que sabe muito de derrota. Eu quero saber quem sabe de vitória mais que Jesus. Como tem gente que sabe de derrota, como tem gente que usa a experiência de derrota dele para tentar consolar você. Eu sei o que é isso, o Bíblia deu tudo errado para ela. Conhece ou não conhece gente assim? Eu entendo isso, eu tentei também, quebrei 3 vezes. Eu tentei abrir um negócio, tem que falir. Já sei o que é isso. Normal, isso acontece mesmo. Meu filho, saiu da igreja. Eu também, aperta a mão ali, estamos juntos nisso. Que negócio é esse? Meu casamento, não, fracasso. Meu filho, meu casamento há 20 anos, fica tranquilo. Você tá bom que tá fracassado? Tem crente. Tem mais de 17 anos então, para bater comigo. É tipo assim, eu estou muito na tua frente, eu entendo muito de fracasso. Quer saber? Eu fiz pós-graduação em fracasso. Se tem uma coisa que algumas pessoas entendem muito, é de fracasso. E aí vão parar você para falar assim: larga isso para lá, porque não tem jeito, eu não consegui nem como é que você vai ver, larga para lá, isso está morto. Deixa isso para lá que não tem mais jeito. Mas a palavra que está sendo liberada do Senhor para você hoje é: não tema, crê somente, porque eu estou indo com você para a tua casa. Sou eu que estou indo para a tua casa contigo. Se preocupa com a opinião dos outros, não. Sabe o que é forte nessa situação? É que chega com uma convicção: já era, morreu. Porque na verdade Jesus estava indo para curar uma doença. E agora a coisa muda, ele não vai mais para curar a doença, ele vai agora, ele já tem que ir para ressuscitar mortos aí, puxa, quer dizer, já tinha feito um contrato. Acabou. Você acertou o que com Jesus? Jesus ia lá para curar, né? Não desiste, porque agora deu errado. Mas as pessoas estão assim: isso aí ficou difícil para Jesus fazer. Eu vi todo mundo levantando a mão e dizendo:
tinha milagre? Quem disse que o milagre é difícil? Não, Senhor. Quem disse que não pode ir para a tua casa hoje com você depois desse culto? Resolver isso. Quem disse que essa semana não pode ser semana de milagre dentro da tua casa? Quem disse que amanhã não pode acordar com você, pegar o busão e ir para o trabalho junto contigo e resolver a situação lá no trabalho? Quem disse isso? Quem disse que ele não pode comprar um classificado junto com você e ir lá nessa entrevista de emprego com você essa semana? Quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse que ele não pode ir com você para a faculdade essa semana e botar tudo em ordem lá? Quem disse isso? Quem disse que ele não pode estar mexendo tudo aí para esse ano você tirar aquele notão no Enem e ganhar aquela bolsa em vez? Quem disse isso? Quem disse que você não passa naquele concurso e não vai embora? Quem foi que disse isso? Porque teve muita gente que esperava coisa mais simples. Pastor, milagre, pastor. Para mim ficou complicado porque a coisa está muito difícil. Eu falei, não, se está difícil, aí não é espaço para milagre. Não interessa o quanto está difícil. Leva o Senhor para casa com você. O resto é correr. O resto é correr. Leva ele para casa contigo. Tem a propaganda do cartão, não sai de casa sem ele. Eu falo para você, não sai daqui sem ele. Se preocupa com opinião, não. Ih, já está morto. Ih, não tem mais jeito. Ih, agora, já era. Esse atraso aí rolou tudo. Não rolou nada, não atrasou nada. Está tudo no controle do Senhor da tua vida. A palavra que você precisa guardar é: não entregue os pontos. Tem esperança para você. Eu lembro, eu na escada da igreja universitária, que tinha uma escada para entrar no terreno no segundo andar. O irmãozinho Juarez. Tem coisas que marcam tanta gente que a gente leva os detalhes. O irmão Juarez falou perto de mim, falou: como é que estão as coisas? Paulinho, eu falei assim: não sei mais o que fazer não. A Rosa está com 8 meses. Eu não tenho enxoval, eu não tenho beijo. Vou levar ela lá para o Pronado para ter o neném. Eu não sei onde vou colocar esse neném. Ele falou assim: o que você está dizendo, Paulinho? Que um mês é muito tempo para Deus resolver esse seu problema? E eu olhei para ele com toda a convicção do meu coração. Falei: em um dia você muda a minha história. Em um dia. E irmão Joel botou a mão no meu ombro na escada da igreja. Falou: então, eu creio que em um mês, antes desse neném chegar, você vai ver o Senhor mudando a tua história. Quando Daniel nasceu, um mês depois, eu tinha casa com 2 quartos, eu já tinha um enxoval completo, eu tinha berço, eu tinha tudo que eu precisava, até carro, para buscar um neném no hospital. Deixei a Rosa em casa e fui trabalhar, porque isso foi uma porta de emprego para mim. Em um mês. E eu olhei e vi como que Deus tem poder para mudar essa situação. E eu vi como que não existe já era. Eu repreendo em nome de Jesus da tua vida essa palavra já era. Não já era nada. Não já era nada. O Senhor tem poder para ir com você para a tua casa e entrar essa semana com você, fazer o recolher, que a multidão que estava duvidando vai ter que ouvir o testemunho do teu milagre, em nome de Jesus. A história continua. Jesus segue. Mas aí acontece tipo uma eliminação. Eu queria que você prestasse muito bem atenção nisso. Nós temos que aprender a ir na contramão da multidão. Fala para quem está perto de você. Você tem que ir na contramão da multidão. Se ninguém acredita,
a maioria não acredita, você acredita. Não interessa se ninguém mais está acreditando no teu milagre, você tem que acreditar no milagre. Ontem foi muito lindo, né? Eu fiquei ontem extasiado que eu tivesse dado Campo Belo. Eu gosto do Campo Belo, né? Campo. Foi muito forte ontem. Quem estava lá ontem foi. Sabe, tem horas que age muito o coração. E ontem o coração estava ardendo, meu coração estava ardendo, eu esperando a hora de pegar a palavra. Mas sabe que é você pegar a palavra e eu tenho algumas experiências assim, não são muitas, mas eu tenho algumas experiências assim. E ontem foi uma delas. Eu peguei o microfone, o senhor falou, traz a palavra. Eu peguei o microfone e fui reto no esforço da Adriana. Olhei para ele, virei, sentadinho lá. Falei, vamos conversar. Eu e você agora, vamos conversar aqui. E peguei uma reta. Só que quando ele abaixou a cabeça, eles passaram o dedo no olho, sem pé. Você acha que o Senhor te deu vida? O Senhor te colocou de pé? À toa? Não! Tem motivo, tem tudo para agradecer. Você acha que isso é suficiente? Não! Tem um jeito muito melhor de você agradecer. Entregando a tua vida para o Senhor. Vai ser hoje ou não? E começou a chorar. Coisa linda, coisa linda, coisa linda quando isso acontece. Sabe quando você, o Espírito Santo já diz, sabe que ele balbuciou lá, e quando eu conversei com ele depois, eu vi balbuciando, ele falou assim, eu sabia. Ele baixou a cabeça assim e falou assim, eu sabia. O Espírito Santo já estava falando comigo, já estava trabalhando com ele. E era para ir reto, o Espírito Santo já estava trabalhando com ele. É aí que você se engana. Você acha que quando você está aqui, você tem que ir lá a partir de amanhã, vamos começar a agitar, vamos começar a fazer, vamos começar a resolver. O Senhor já foi na sua frente há muito tempo e já está resolvendo por você há muito tempo. Há muito tempo. Apelo assim, Adriana, não, é fácil, porque as pessoas dizem para você, mas posso não, é só perguntar. Já foi, eu já acertei com ele. Não tinha dúvida. Vai agora, foi. E não dum. Se isso não é isso. Na hora, que a palavra diz que convence ao Espírito Santo de Deus. Jesus continua indo, mas ele diz assim, essa multidão não vai me seguir mais não. Não quero essa multidão me seguindo. Olha que coisa fantástica, preste atenção nisso. Vem no texto comigo. Versículo 37. E Jesus não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Versículo 37. A não ser Pedro, Tiago e João. O restante da multidão foi barrado. Fala para quem está falando aí. A multidão foi barrada. Eu imagino Jesus sacando. Olha, eu estou falando que dos 12, matemática simples, 9, 10, 12, 12. Dos 12 apóstolos, 9 ficaram barrados juntos. Jesus deu um revertério na hora. Falou assim, parou com uma hora, vamos para a tua casa, vamos para a tua casa. Olhou, olha que ouviu aquela palavra, já era, não tem mais jeito, está morto. Ele olha para o principal da sinagoga e diz, só você, escuta o que eu estou falando, não quero, três somente, vem para cá. Ele olha e diz, Pedro, Tiago, João, vocês três, vem comigo, restante
Só vocês três. Pedro, Tiago e João. Vocês três. E o pai da menina. Vamos lá. E aí ele segue. É o primeiro momento que ele barra a multidão. Para de achar que se tiver um monte de gente do teu lado, você vai conseguir. Para de se iludir com isso. Você vai conseguir, porque o Senhor Jesus está do teu lado. Você não vai conseguir ter um monte de gente do teu lado. Você vai conseguir ter Jesus está do teu lado. Jesus despacha a multidão. Para até a apóstolo, amigo. Até a apóstolo. Imagina o pastor olhando. Barrou até a porta. Barrou geral. Só os três. Aí eu penso um pouquinho com os meus irmãos. Queria que você pensasse comigo. Por que Jesus esbarrou aquela primeira multidão toda? Porque o milagre era muito grande. E não é todo mundo está preparado para ver milagre grande, não. Estão entendendo o que eu estou falando? E aí eu te pergunto: você está preparado para ver um milagre grandão na tua vida? Calma, irmão. Olha para quem está do teu lado com a atitude e pergunta para ele: está preparado para ver um milagre grandão? Mas como assim? Eu acredito que Deus pode me dar pão novo. Eu acredito que Deus pode me dar pão queijo. E salame? Aí já não. Pastor, está R$60 o quilo de salame. E se eu falar que Deus te dá salame para a família toda? Pastor, ele é forte demais para mim. Porque tem um vizinho lá que queria galinha, eu vou lá, peço os ovos e... Mas salame, R$60 o quilo, pastor. Aí, eu compro 100 gramas de salame lá na casa. Só para mim. Graças a Deus, ninguém gosta de salame lá. Não gosta nada, tira o olho. Você vai comer e volta ali. Você não tem ideia para salame não. Eu boto 100 gramas e digo assim: ó, se for salame quieto aqui. Quando o Vitor morava lá em casa, era terror do salame. Eu pegava, botava assim, pegava uma vasilha, botava pela frente, abria o salame, porque a gente acordava e ia lá. Chegava de novo, procurava, cadê o salame? Ficava quietinho, você comeu o salame? Pedacinho, comia rasado pelo salame. Eu falei: agora não tem mais ventinho lá, agora está vendendo 100 gramas de uma semana, gente. Sem emoção. Tem gente que não quer olhar para a gente, mas a gente não vai ter salame. Jesus barrou geral. Não vai disputar com o salame, não. Pedro, Tiago, João, vem com o pai dela. Vocês vão presenciar esse milagre. O restante vai comer pão com mortadela, pão com manteiga, pão com palha. Tem milagres que o Senhor vai fazer na tua vida, que vai barrar um monte de gente de vida. Pai, eu ouvi depois a notícia. Não entendendo o que eu estou falando, amém? Vamos hoje ficar sabendo. Jesus segue, preste atenção. Jesus segue. Só que os três imaginaram. Chega na casa, todo mundo diz o pai. Repito para você: você precisa estar entre os convidados. Pedro, Tiago e João só para frente. Chegam lá, há uma multidão chorando, diz a palavra. Quer ver? Olha o que o texto diz. Versículo 37. Versículo 37, 38 e 39. E não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa principal, outro alvoroço, e viu um alvoroço, e a multidão que chorava muito e pranteava pela morte da menina. E entrando, disse: por que estáis alvoroçados e chorando? A menina não está morta, só dorme. A multidão riu de Jesus. Porém, Jesus botou todo mundo para fora. Barrou a multidão pela segunda vez. Já tinha barrado um monte. Chega lá, um monte de gente. Eu não entendo isso.
tinha por hábito chorar, era aquele choro de bater no peito. E são escandalosos. Imagina a música chorando. Jesus chega muito sério, o pai da menina do Tiago e João. Entra na casa, a cena é essa. Entra na casa. E a luz está lá. Vocês estão assim. Que choro é esse? E está se jogando no chão por quê? A menina não está morta não, ela só está dormindo. Tu chega agora, que está perdido chorando. A gente está vendo, ela estava doente, ela já morreu, ela não tinha, ela está morta. O povo que estava chorando, já começou a rir, achando que Jesus não sabia de nada, que era inocente. Escuta o que eu estou te falando. Tem gente que vai rir quando você falar que acredita no milagre. Tem gente que vai rir e achar que você está até envergonhado. Tem gente que vai olhar para você e achar que você está tomando umas e outras. É a hora que Jesus olha para a multidão chorosa e não crendo e diz assim: não quero vocês aqui. Vai chorar lá fora. Bota todos os chorosos para fora. Quer chorar lá fora, quer ver milagre aqui dentro. Você está a fim de ficar se lamentando, está a fim de ver milagre. Quer se lamentar lá fora, quer ver milagre aqui dentro. Estão entendendo isso também ou não? Jesus bota para fora, todo mundo. E agora como é que a coisa começa a ficar legal? Jesus manda todo mundo sair. E agora ele tomou consigo o pai e a mãe da menina. Pedro, com ele, Pedro, Tiago, João e o principal da sinagoga, que era o pai da menina. Daquela multidão toda que chorava pela morte, só a mãe. E agora junto com Jesus, ele dizendo: até onde está o povo? Duas multidões, só sobra 4 pessoas. Agora se junta a mãe, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe, 5 pessoas. De 2 multidões, 5. Volto a perguntar para você: você está pronto para ser convidado para ver milagre nessa noite? Ver milagre para gente chorosa. Ver milagre não é para quem fica indo atrás de Jesus querendo ver alguma coisa. Isso é coisa de curioso. Ficar chorando, se debatendo não faz milagre. Ficar se lamentando não faz milagre. É coisa de gente deprimida e derrotada. O Senhor está selecionando aqui. Quem é que pode entrar nessa sala comigo? Quem pode entrar nesse aposento comigo? Quando Jesus entra com aqueles 5, papai, mamãe, Pedro, Tiago e João, Jesus faz o que só quem tem muita fé consegue acreditar. Ele estende a mão e diz para a menina: menina, camina comigo. Atitude, vou levantar. E a menina sentou. E diz a palavra: ela tinha 12 anos, ela levantou. E ela começou a andar. Só papai, mamãe, Pedro, Tiago e João. Você quer ver milagre na tua vida? Para de ser influenciado por multidão. Você quer ver milagre na tua vida? Para de ficar sendo influenciado por ter experiências de choro, de lágrima, de derrota. Você quer ver milagre na sua vida? Leve o Senhor para casa com você. Enche o teu coração de fé e diz: Senhor, eu creio. A palavra que foi liberada para quem vai não se deixe influenciar. Não tema. Creia somente. Quando aquele pai chega, eu fico imaginando a pressão
E Jesus, eu imagino, Jesus só olhando para ele e relembrando, só crer. A palavra que está sendo liberada para você é, só crer. Tem milagre para acontecer na sua vida. Não seja influenciado pela multidão. Para de abrir mão das coisas. Para de sofrer pressão por derrotas que não vieram ainda. O que eu quero é que você esteja entre os que verão o milagre. O que eu quero é que você esteja entre os seletos. Quando eu tive a experiência de ver o Daniel saindo do hospital e indo para casa dele, quando cheguei em casa com ele, olhei no quartinho dele, olhei aqueles primeiros momentos, e eu com aquele coração tranquilo, sabendo que tinha casa, que tinha jogo, tinha tudo. Eu não pagava aluguel, porque por 1 ano e 3 meses, a casa que a gente morou, o reitor da Unirite pagava o aluguel, o garotinho. Um amigo de uma vida toda. E eu entendo que o Senhor pode levantar quem Ele quiser para estar do teu lado. Você não precisa de multidão do teu lado. O Senhor levanta um e diz, só esse, vai só com ele, vai só com ele, vai só com ele. E você vai ter um milagre na tua vida. O Senhor não precisa de multidão. O Senhor pega 3 apóstolos, nem os 12, não precisa dos 12, só 3, nem você seja comigo. Pega o pai, pega a mãe, e eu vou dizer, não pegou porque era mãe, não pegou porque era pai, pegou porque acreditava também. Para de se iludir, e atrás, e você vai ver milagre na sua vida, sem acreditar de todo o coração. Enche o teu coração de fé, porque tem milagre preparado para você. Que agonia é essa? Calma. É claro que a pressão é grande. Multidão em volta, uma vez, multidão em volta, duas, choro, pranto, desespero. E passando entre a multidão para tentar entrar dentro de casa. E chega lá, entra, separa, não que para todo mundo debochando, Jesus, debochando. Tem gente debochando do teu milagre, tem gente debochando da tua causa, tem gente debochando da tua obra, tem gente debochando do teu trabalho, tem gente debochando da tua família, tem gente debochando do teu casamento, tem gente debochando de você, tem gente debochando da salvação, tem gente debochando da restauração. Vai passar vergonha! Vai passar vergonha! Porque o Senhor é que tem a palavra final para você. Jesus tinha a palavra final, nem era ele que tinha a palavra. Chegou quem entendia de derrota e falou, já era, morto. Depois ele encontrou outra multidão que entendia de lamento. Acabou, agora sai, vai chorar lá no quintal. Quem entende de milagre é quem acredita em Cristo. Eu entendo de milagre porque eu acredito em Jesus. Você acredita em Jesus? Então você entende de milagre. Tu está entendendo o que eu estou falando com você? Entra, tranca a porta. Você pode ir para a tua casa hoje, chega lá, se tranca no seu quarto. Eu sei que é Jesus. E se prepara para ver milagre na tua vida. Você pode sair daqui hoje sem saber o que vai ser. Porque o que você precisa é saber que o Senhor está contigo. Acalma esse teu coração. Para de chorar, começa a profetizar. Tira essa angústia do teu coração. Começa a confiar que você não está sozinho nisso. Eu acho muito forte o texto quando segue dizendo o seguinte: e tomando a mão da menina, versículo 41, disse, Talita, come, que traduzido é menina, te pedi, levanta. E logo a menina se levantou e andou, ela já era adolescente, 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. O que você está achando que vai ser difícil
o que você está achando que não tem como, o Senhor vai assustar você. O Senhor vai surpreender você. Eu profetizo sobre a tua vida que o teu milagre vai vir simples assim. Levantar. Vai dormindo. Jesus fala para dormindo, não é porque ele não sabia que estava morto. É porque para ele era tão fácil ressuscitar como acordar alguém. Levanta. Simples assim. Escuta, recebe isso aí. O seu milagre vai ser simples assim. Quem tem que crer em você, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. E diz assim: eu creio no meu milagre. Fecha a mão com fé, fecha a mão com fé. E diga: está na minha mão, meu milagre, eu creio. Convido você a ficar de pé. Uma coisa que eu quero que você entenda, eu preciso que você saia daqui com essa convicção. E que duas multidões ficaram para trás. Porque não havia espaço. Ela chorou, não havia espaço para luto, não havia espaço para tranquilidade, não havia espaço para curiosidade, só havia espaço para fé naquele quarto. Só havia espaço para fé naquele quarto. O que você precisa entender é que o espaço que tem aí é para fé. Eu disse o que você precisa. Querido, deixa as pessoas olharem para você e rirem. Deixa de murchar, deixa de duvidar. Deixa apontar o dedo. Quantas vezes apontaram o dedo para a gente aqui nessa igreja? Quantas vezes debocharam da gente aqui? Quantas vezes os irmãos chegaram para mim revoltados, tristes, dizendo assim, não debochando da gente, dizendo que nunca vai sair tempo nenhum, que a gente não tem condição de fazer tempo nenhum daquele tempo da gente. E a palavra que eu sempre liberei para aquele que procurava é: eles vão ver. Escuta isso. Eles vão ver. Sabe o que é lindo? Demais. Vem aqui, pastor. Deixa eu mostrar o que é lindo. Aquele pai foi atrás de Jesus. Aquele pai venceu a pressão de ir atrás de Jesus para a cura de uma doença, tem que voltar para Jesus por uma ressurreição e continuar crendo. Aquele pai enfrenta o pranto, choro da multidão e entra dentro de casa continuando crendo. Escuta Jesus dizendo: ela não está morta, ela está dormindo. Ele continua crendo. Escuta o que eu estou falando com você. Tem privilégio que só são de quem crê. Tem privilégio que é só de quem crê de verdade. Aquele pai fez tudo isso e entra com Jesus. Quando a porta dos aposentos se abre de novo, aquele pai sai com a filha dele assim. E a multidão começa agora a se espantar. E dizer: não é essa menina que estava morta? Como é que agora ela está andando? Como é que agora ela está ali com o pai? O que aconteceu? O que foi isso? Que negócio é esse? Mas o pai, no coração dele, estava apenas honrando, glorificando a Deus, dizendo: eu sabia que o milagre ia acontecer. Eu sabia que o milagre ia acontecer. Você vai voltar no seu milagre. Não! E as pessoas vão ver que Deus
E Jesus simplesmente fala o seguinte: olha que coisa interessante. O texto termina assim: e logo a menina se levantou e andou, e se assombraram perante a espanto. E Jesus mandou expressamente que ninguém soubesse. Não precisa falar nada com ninguém, não. Como que esconde uma ressurreição? Como que esconde uma ressurreição? Você não precisa falar nada com ninguém, não. Não dá para esconder milagre. Não dá para esconder milagre. Está entendendo? Não dá lugar para esconder milagre. Milagre não se esconde. Não fala com ninguém. Não precisa. Porque na hora que você sair com o seu milagre, todo mundo vai olhar e vai dizer: ah, o milagre dela. Ah, o milagre dele. Senhor, coloque seus filhos em tuas mãos. O Senhor conhece o que cada um precisa, que milagre é esse que cada um espera. Mas eu profetizo nesse lugar em nome de Jesus. Eles vão voltar. E as pessoas vão olhar e vão dizer: olha o que o Senhor fez, olha o que Jesus fez na vida dela, olha o que Jesus fez na vida dele. A história vai ser mudada. A multidão que ficou barrada de ver vai ter que dar de cara com o milagre se orando. Vai ter que dar de cara com você segurando o seu milagre. Vai ter que reconhecer que aconteceu, quem foi isso. Você vai dizer: Jesus cumpriu a palavra. Jesus cumpriu a palavra. Você vai embora hoje para a sua casa, mas não vai sozinho. Você vai como aquele homem. Você vai como aquele pai. Tanta autoridade dentro da sinagoga, mas o que ele precisava era de que Jesus fosse para casa com ele. Você vai para casa com Jesus hoje. Quando você entrar na tua casa hoje, você vai entrar com Jesus, né? Senhor, vem resolver o meu problema. Vem visitar aquilo, a minha morte, a minha vergonha, a minha dor, a minha tristeza. Vem visitar a causa da minha angústia. Vem, Senhor, aqui, apresente ao Senhor, porque o Senhor vai mudar o quadro da tua história. Em nome de Jesus, eu profetizo milagre na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, eu profetizo surpresas. Eu profetizo portas abertas. Eu profetizo salvação, restauração, cura, provisão. Senhor, eu profetizo que muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder, se manifesta na vida dos teus filhos, as tuas filhas, em nome de Jesus. Qual que é o nosso coração? Eu quero fechar esse momento dizendo uma coisa para você. Era muito pessoal aquela situação. Era muito pessoal. Se aquele homem não tivesse fé, Jesus nem ia morrer. Jesus barra quem não acreditava, mas o homem fica, o pai fica. Barra 9 apóstolos, mas o pai fica. E ele era o principal da sinagoga. Ele não era nem dos seguidores de Jesus, não era nem dos apóstolos. Era um homem normal. Mas ele acreditava que o Senhor não tinha poder só para curar uma doença, tinha poder para ressuscitar todos. E o problema pode ter crescido muito do que era porque é hoje. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vai para a tua casa hoje, com teu coração em paz, e dizendo assim: Jesus está comigo.
E as pessoas vão ver o milagre, vão se espantar com o milagre, em nome de Jesus. Senhor, visite o coração dos teus filhos, das tuas filhas neste lugar. Tu conheces o que cada um precisa, tu conheces o que cada um, Senhor, tem te pedido. Faz milagre, manda a multidão embora, mas trata com seus filhos, no pessoal, no particular, no íntimo de cada um. Trata e realiza todos os teus projetos para a honra e glória do teu nome, para que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus.